Voltei! Depois de um longo período meio sabático, meio distante dessa interação aqui, olhos, câmera. Voltei para os vídeos, para a produção, para desenvolvimento da escrita. Estou eu aqui, produção aqui do meu lado, interagindo aqui. E eu vou te dizer que não é fácil essa tarefa de produção de conteúdo. Mas vamos lá, sem delongas, voltamos para os vídeos e hoje eu quero falar desse pseudo-normal, então do que a gente chama hoje de novo normal, que não é tão novo assim, diga-se de passagem, e vocês vão perceber por quê. É certo que as nossas relações estão cada vez mais complexas. Não só o nosso jeito de interagir com as outras pessoas, essa de trocar afetos e de nos relacionar com o outro, isso por si só já é complexo por natureza, porque nós somos complexos e porque a vida é complexa. Não só por isso, mas a nossa contemporaneidade tem trazido, sim, debates importantes, mas cada vez mais debates que trazem à tona a nossa complexidade no sentido de mostrar o quanto nós somos diferentes uns dos outros. Então, falar da diferença e do que é estrangeiro no outro já é uma grande complexidade para a raça humana. Imagina então quando muitos debates que são importantes, obviamente, mas que jogam na nossa carinha aqui o quanto nós somos diferentes e o quanto a gente também tenta exterminar no outro o que eu não gosto em mim mesmo. Mas não é disso que a gente vai falar ainda, tá? Vamos começar leve, eu acho. Então, se a nossa contemporaneidade tem nos trazido cada vez mais complexidade, e aí tem os saudosistas que falam: ai, mas em 1950, 1960, a vida era outra, era tudo mais fácil. Será? Não sei. Não sei porque eu não vivi lá. O que eu posso dizer é dessa vida hoje, desse dia a dia nosso, desse cotidiano em que nos cerca. Não dá para dizer que em 1960 a vida era mais fácil. Em 1960, a gente não pode desconsiderar que a sociedade ou as pessoas que vivem nessa sociedade também são fruto de uma época. Então, em 1960, os problemas e os desafios eram outros. A complexidade era outra, certamente. Mas não dá para dizer o que é melhor ou pior, o que é mais fácil ou não. Porque a gente não vive lá, não viveu lá. Então, viver desse si, acho que é a primeira coisa que a gente tem que fugir dessa prisão, que são suposições que, de fato, não nos levam a caminhos nenhum. O que eu posso dizer hoje é que nossa contemporaneidade, sim, é cada vez mais complexa. Eu atendi uma pessoa recentemente e tem caminhado disso. Para viver e para a gente estabelecer minimamente troca ou estabelecer qualquer tipo de relação com o outro, essa via de mão dupla, esse dentro e fora, temos que minimamente bancar com um certo risco. Por exemplo, se a gente se mantém preso dentro de casa, sem interagir com o meio externo, a gente tá, de certo modo, seguros, mas dentro do nosso autocentrismo. Então, é um supra ou um hiperinvestimento em seu próprio eu. Então, tá tudo concentrado ali, não tem investimento no objeto, por exemplo. Então, existe segurança vivendo numa ilha, na teoria, sim, mas em detrimento do quê? Da ausência das relações e da troca com o outro, do investimento do objeto. Então, para viver e para a gente constituir investimento libidinal e de afeto no outro, é preciso correr risco. Então, é preciso, por exemplo, colocar a cara para fora, a cara na janela, para tentar criar
amizade, relacionamento, pro sexo. Então, tem um amigo meu que ele é comercial, então ele vende os produtos de uma determinada empresa. E a gente estava conversando recentemente e a gente fez essa analogia, essa metáfora. Para cada 10 propostas que esse meu amigo oferece, apenas 2 viram vendas efetivas, né? Viram vitórias. Então, para a gente pensar que a cada 10 investidas rumo ao objeto e esse estabelecimento de relação com o outro, eu tenho aí 2 vitórias. Então, a cada 10 investidas, 8 são tentativas não tão frutíferas ou matches que não dão exatamente certo. Então, minimamente, para vivermos, para termos então essa libido direcionada para os objetos, a gente tem que correr um certo risco e saber lidar então com essa frustração de ter 10 propostas jogadas na rua, né? 10 tentativas de aproximação, mas que a gente sabe que só 2 vão prosperar. E o que a gente faz para lidar com as 8 essas que não deram certo? Então a gente precisa também saber que eu deixo a segurança de viver sozinho em uma ilha, vivendo no meu narcisismo primário, para direcionar atenção, libido e energia em busca desse objeto, de estabelecer outra relação, mas que nem sempre vai dar certo. E eu tenho que saber lidar, eu tenho que ter repertório psíquico para saber lidar com essas frustrações e com esse certo risco que é viver. Então, por exemplo, casos de fobia ou de síndrome do pânico, em que existe um medo demasiado da vida, porque imagina-se que coisas ruins podem acontecer ao sair de casa, por exemplo, ao usar o celular, ao se sentir exposto, por exemplo, com coisas da vida cotidiana, por exemplo, golpes virtuais que hoje estão relativamente cada vez mais comuns. Então, eu deixo de viver, eu deixo de usar, por exemplo, todas essas tecnologias que estão disponíveis para facilitar a minha vida, por medo de, por exemplo, cair num golpe. Então, em todo momento, a gente vai estar, de certa forma, vulnerável ou, de certa forma, em alguma exposição dessa contemporaneidade. Então, seja através dos golpes, ou seja através dessas tecnologias novas, a gente sim vai estar vulnerável. E isso é correr certo risco, mas não corrê-los também em demasia é se manter dentro de casa, numa tentativa de se manter seguro, livre ou na ausência do outro que possa te oferecer perigo. E esse desinvestimento libidinal no objeto e nas relações com o outro, nesses vínculos afetivos, em que acontece muito nos casos de depressão. Então, há um desinvestimento libidinal nas relações, nos objetos, em detrimento de um enfraquecimento do eu e de uma então, de um investimento libidinal que fica ali centralizado no que eles consideram, no que pode ser considerado, então, como seguro de se viver numa ilha, metaforicamente falando. Então, é essa ausência desse intercâmbio de dentro e fora, que para alguns pode ser seguro, mas é o que nos garante, sim, bem-estar psíquico, boas relações de troca, bons vínculos afetivos, bons laços de afeto. Então, é preciso certa dose de coragem para viver esses riscos que a vida cotidiana ou essa constituição psíquica humana nos fundamentalmente exige. Então, para viver, sim, é preciso certa coragem. E aí, quando a gente pensa nesses 8 casos que não deram certo, 8 propostas que não vingaram vendas,
que podem ser consideradas, então, como fracasso, a gente não pode esquecer que esses fracassos ou essas tentativas que não são tão bem sucedidas, no mínimo, são quilometragem rodada de vida. E isso, por si só, deveria valer a pena, não? É só aprendendo ou exercitando esse intercâmbio de dentro para fora que vai nos garantir essa subjetividade tão nossa, tão própria dessa raça humana. Então, que tenhamos todos certa dose de coragem e que essa coragem nos garanta também bem-estar psíquico e, claro, que a gente não vire nenhum kamikaze, que a gente não vá para os extremos e que a gente tenha muita coragem, nos tornando assim kamikaze, que os extremos não sejam diretamente essa pulsão de morte, sim, uma pulsão de vida e uma quilometragem rodada de muitos aprendizados. Que bom que você ficou por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos, como você já sabe. Espero contribuir com uma tentativa de socioeducar e trazer saúde mental, bem-estar psíquico ao alcance de um número maior de pessoas. Fique bem e nos vemos até a próxima. Valeu!